Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. O menino Gabriel de Oliveira Severo, de 2 aninhos, luta contra um câncer denominado neuroblastoma e metástase. Nós já conversamos aqui no programa com a mamãe Júlia e hoje ela volta para conversar com a gente sobre como está o menino e também a campanha Todos pelo Gabi. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Júlia, conforme a publicação de final de semana nas redes sociais, faz um ano que vocês receberam esse diagnóstico e a preocupação iniciou, né? Conta pra gente sobre como foi essa descoberta. Essa descoberta veio através da decorrência de muito tempo que o Gabriel vinha ficando doente, né? Ele estava sempre doente, ele tinha a barriga muito inchada, muito vômito, muita febre, ele parava de comer, muita dor, né? Ele tinha iniciado a caminhar, tinha parado, então, né? Então nós começamos a perceber que era alguma coisa muito grave. E aí a gente começou, então, a uma linha de investigação, né? Isso foram 4 meses investigando, de um médico para o outro, de um hospital para o outro, até que então veio o diagnóstico, então, do neuroblastoma, né? E daí, então, a gente começou o nosso tratamento, agora fez um ano, que o hospital tornou-se a nossa segunda casa. E a nossa corrida contra o tempo, né? De ver ele bem, que isso termine logo, né? Tanto para ele quanto para nós, né? Porque isso é muito cansativo. Com certeza. Eu vou pedir para ti resumir rapidamente tudo que ele já passou, porque entre idas e vindas no hospital foram vários tipos de exames e tratamentos. Sim, o Gabriel ele começou primeiro com o início de quimioterapia, onde ele não teve efeito, né? O tumor não cresceu, mas também não diminuiu. Depois, isso foi em fevereiro, a gente começou uma outra linha de tratamento, então também como quimioterapia, onde ele então teve o resultado, né, que a gente esperava, né, que os médicos esperavam. Em julho deste ano ele fez um transplante de medula autólogo, que é um transplante de células dele para ele mesmo, né, onde a gente ficou 30 dias internado no hospital. E agora ele acabou de passar pelo ciclo de radioterapia, né, que foram 18 dias, todos os dias, né, devido a ele ter asma e por causa da anestesia que ele tinha que ser feito, né, ele acabou tendo que fazer sempre a base de antibiótico, por causa que no momento que tirava os antibióticos ele começava com febre. E se ele tivesse febre, não poderia fazer a rádio, né. Isso teve que ser interrompida 2, 3 vezes por questão disso, né. Então a gente teve que fazer todo o ciclo com antibióticos. E em paralelo a toda essa função de hospital, começou uma nova batalha na busca de um medicamento importado. Isso, né? Quando ele fez o transplante de medula autólogo, né, por ser um tumor de grau 4 de alto risco, né, e ele tem uma chance de voltar muito grande, os Estados Unidos desenvolveu então que é o Qarziba, né, que é um medicamento que age especificamente na célula do neuroblastoma, né, e aí foi onde a gente recebeu a notícia lá em julho que nós também teríamos que ir em busca dessa medicação, né. Foi uma surpresa para nós, porque em nenhum momento os médicos tinham comentado, né? Eles até chamam o anti-GD2. E começou a nossa luta, né? Porque daí quando veio a luta, o nome do medicamento já nos assusta. Daí quando veio o valor, então, nos assustou ainda mais, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo. Foi ali em meados de setembro que começou a campanha Todos pelo Gabi, que ela ganhou força, né? Com ações justamente porque esse medicamento custava em torno aí de 1 milhão, fazendo a conversão do dólar. Isso, e pelo que a gente sabe, ele ficou em torno de 890 mil a compra dessa medicação, né? Porque tudo tinha variação do dólar, tinha questão de importação, teve taxas que a gente teve que pagar por fora, né? Mesmo depois de toda a compra da medicação. E nós ficava naquela expectativa, né? Vai que a gente arrecade o valor e chega na hora o dólar tenha mudado. E aí a gente sempre ficava com aquele medo, né? Com aquela apreensão do momento da compra, né? Me conta um pouquinho mais da campanha. Afinal, a gente viu aí muitos voluntários se juntando à causa e ações em várias cidades. Isso, né? A campanha tomou uma proporção que nós, no começo, nós nos assustamos, né? Porque apesar da gente saber que nós precisaríamos disso,
isso acabou a nossa vida toda sendo exposta, né? E é uma coisa que a gente também não era acostumado a lidar com isso, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A campanha Todos pelo Gabi foi um sucesso, tanto aqui em Teutônia quanto as cidades no Vale do Taquari que estava chegando, né? Estrela, Lajeado, Carlos Barbosa, né? Teve muitas cidades que aderiram com nós à campanha Juntos pelo Gabi, né? A primeira meta estipulada era R$1 milhão. Vocês conseguiram quantos % da meta com a campanha? A gente atingiu 22%, né? Até o nosso medo e o medo do pessoal que organizava as campanhas era o nosso prazo, né? Porque nós estava vendo que pelo prazo ia ser bem difícil a gente conseguir a chegar na meta, né, do 1 milhão. E que bom que vocês lutavam em outra frente também, afinal, vocês estavam na justiça também batalhando por essa ajuda. Isso, a gente também tinha entrado por meio judicial, né, aqui em Teutônia, e até foi tirado daqui, foi levado para a comarca de Lajeado, e lá a juíza conseguiu trazer de volta para Teutônia, porque nós sabíamos que no momento que saísse daqui ia ser ainda mais difícil a gente conseguir a medicação, né. Mas ainda bem que eles conseguiram, tanto a juíza quanto a advogada que atuou no caso, né, eles conseguiram manter que o processo ficasse aqui na comarca de Teutônia, né, que foi isso o ponto-chave, digamos, do processo, né, da gente ter conseguido na justiça, né. Bom, a boa notícia é justamente essa, uma liminar favorável ao Gabi. Isso significa que o medicamento está a caminho, está chegando aqui para ele. Isso, né, a gente ganhou a causa, né, ganhou a liminar na justiça, onde o Estado teve que pagar toda a medicação para o Gabriel, né, e o medicamento chegou de presente de Dia das Crianças, né, porque a gente recebeu a notícia no dia 12 de outubro que o medicamento já estava disponível para o Gabriel no Hospital de Clínicas, né, onde ele vai fazer o uso da medicação. Bom, eu quero saber como é que funciona a questão da medicação a partir de agora e como é que está o nosso Gabi, né? Afinal, durante a campanha o tratamento não parou, ele enfrentou a radioterapia, como você nos contava há pouco, e quais são os próximos passos agora? O Gabriel, como eu digo, né, por tudo que ele passa, ele tá bem, né, porque se a gente olhar para ele hoje, a gente não diz a luta que ele enfrenta, né, porque ele tem se mantido forte, ele nunca perdeu peso durante todo o tratamento, ele tá sempre brincando, é uma criança ativa, digamos, né. E agora o nosso próximo passo vem a internação, né, a gente já tem data para internar, a gente interna na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, para onde fazer uma reavaliação, né, a gente vai fazer todos os exames novamente, e aí a gente tendo ok, né, ele estando bem, a gente já vai começar o uso da medicação. Ele já segue, ele vai internar dia 31 e ele já fica ali fazendo todos os exames e, se tudo for possível, ele já começa a aplicação do Quasiba. Uhum. Não sei nem se eu pronunciei correto, de tão estranho que é o nome do medicamento, né? Isso, é Querziba. Querziba. Júlia, como é que funciona essa aplicação? Ela é feita uma vez só? Ela é feita em pequenas quantidades? Como é que ele vai prosseguir a partir do dia 31? Essa medicação veio em 15 frascos, né? Esses 15 frascos foram divididos em 5 aplicações, né? Onde a gente vai aplicar 5 dias, a primeira parte, né? Para 30, aplica mais 5, para 30, e assim vai até mais ou menos abril, maio do ano que vem, né? Então ele continua nas idas e vindas ao hospital nesse período. Isso, a nossa vida ainda continua, lá continua sendo a nossa segunda casa por enquanto, né? Tudo isso em Porto Alegre? Tudo isso no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Bom, que alegria, né? Com isso, a campanha de doações de valores Todos pelo Gabi também foi pausada. Afinal, a liminar ajudou vocês nesse sentido. E o valor arrecadado, ele segue para tratamento do Gabi. Afinal, vocês receberam esse medicamento do Estado com a liminar, mas o tratamento segue. Isso, né? O medicamento, o dinheiro, né, que foi arrecadado pela campanha, está sendo todo usado em prol do tratamento, né? Porque ainda são medicações que tem que comprar, viagens para Porto Alegre, alimentação lá, porque ele muito pouco, comida de hospital já não é muito boa, né? E aí imagina passando por mais quimioterapia, radioterapia. Então, muitas vezes eu tenho que comprar, como eu não consigo sair do hospital para comprar, acabo tendo que comprar lá dentro mesmo, né? Então, acaba se tornando bem caro cada internação, né? Por mais que todo o tratamento seja disponibilizado pelo SUS, tem todos os gastos fora
disso, né? Que às vezes o pessoal nos questiona, tá, e o dinheiro agora? O dinheiro agora vai ser usado para outras coisas em prol do Gabriel ainda, né? Porque o nosso custo de vida hoje ainda é alto devido a isso, né? Que são gastos que, né, ele ganha uma medicação, nós não temos a opção de comprar ou não comprar. Independente do valor, nós somos obrigados a comprar. Então esse dinheiro vai ser usado para isso, né? Porque o tratamento dele em si termina ali, a nossa esperança, abril, maio, né? Mas o acompanhamento dele vai até os 10 anos. Então, ele vai requerer muito cuidado ainda, né? Porque a equipe médica já nos falou, né? Ele tem tendência a desenvolver hipertensão, problema cardíaco, problema nas articulações, tanto pela genética, quanto pelo uso de todas essas medicações que ele teve que usar, né? Então, ele vai requerer um cuidado para o resto da vida, né? Como eu sempre digo. Vai ser a minha vida, vai ser em torno disso para o resto da vida, né? Até ele ser grande e saber se cuidar, né? E a gente fala aqui desse medicamento do Quarzida porque o valor dele era muito alto, mas com certeza ele faz uso de outras medicações que também é de uso contínuo. Isso, né? Essas outras medicações, até a gente, agora no momento, todas as que ele está usando, a gente tem que comprar, né? Nenhuma a gente ganha. Mas graças a Deus a gente sempre conseguiu comprar e temos conseguindo, não está faltando nada que ele precise, né? Júlia, que bom receber você hoje, saber de tudo isso. A gente segue contigo, com a família, com o Gabi. Manda um abraço para ele, né? Com certeza a gente volta a conversar aqui em breve para contar mais notícias boas. Isso, a gente primeiramente, né, a gente queria agradecer a todos que abraçaram a causa, né? Foi muitas pessoas entrando em contato, né? O pessoal que estava na linha de frente das campanhas, que muitas vezes deixaram a vida deles para se unir a gente, né, para atender a nossa. Então a gente nunca vai ter palavras para agradecer a tudo que fizeram por nós, pelo Gabi, porque como eu sempre digo, né, quando faz pra gente já é bom, mas quando faz para um filho da gente, a gente não tem palavras para agradecer e com certeza Deus viu tudo que foi feito e é Ele que vai recompensar a vida de cada um, né. Júlia, muito obrigada, boa semana. A gente que agradece.